Paz do Senhor Jesus, para você que está assistindo esse vídeo, eu quero trazer uma reflexão da parte de Deus, e essa reflexão se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Diz assim a mensagem de Deus: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. E um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amado irmão, amada irmã, você que está assistindo este vídeo, essa mensagem é uma mensagem muito profunda, e o foco dessa mensagem não está no fato de a mulher ter levado até o Senhor Jesus um vaso de alabastro cheio ou com unguento dentro dele, mas eu queria que você que está acompanhando essa mensagem percebesse que o que o Senhor Jesus está ensinando para aquele fariseu e para muitos de nós hoje. Essa história aconteceu, este fato aconteceu há quase 2000 anos atrás, e é uma situação em que, apesar de ter acontecido há muitos anos, é um fato que se repete na vida de muitas pessoas que não têm o cuidado e a prudência de julgar as pessoas, não têm o cuidado e a prudência de, na verdade, julgar não, mas de evitar o julgamento de outras pessoas. O Senhor Jesus foi convidado por este fariseu para ir até a casa dele. E o Senhor Jesus não colocou dificuldade para ir à casa do fariseu. O fariseu era um homem que conhecia a lei de Deus, conhecia a palavra de Deus, conhecia a vontade de Deus. Mas os costumes e os costumes humanos levou aquele fariseu a duvidar da pessoa do Senhor Jesus. Levou aquele fariseu a suspeitar de: será que esse mesmo é um profeta da parte de Deus? Porque
o fariseu convida o Senhor Jesus até a casa dele. O Senhor Jesus vai até a casa do fariseu. E a Bíblia fala que Jesus se reclina. Esta tradução da Bíblia fala que o Senhor Jesus se assentou. Mas existe outra tradução, na Nova Linguagem, NVI, ela relata que o Senhor Jesus, ela registra, na verdade, que o Senhor Jesus se reclinou à mesa. E a gente, diante de como a mulher agiu, é interessante que nós adotemos essa tradução para essa maneira como o Senhor Jesus se reclina à mesa. O Senhor Jesus se reclina à mesa de maneira que os pés dele ficam para trás, como se fosse algo meio que deitado. E aquela mulher chega até a casa do fariseu, sabendo que o Senhor Jesus estava na casa do fariseu, e sem mesmo ser convidada, ela vai até a casa do fariseu, entra na casa do fariseu e tem a oportunidade de tocar no Mestre, de tocar no Senhor, de reconhecer, na verdade, de fazer o que agrada a Ele, reconhecendo a pessoa dele como sendo aquele que é maior do que qualquer um que estava ou que está sobre a face da terra. Aquela mulher leva até o Senhor Jesus um vaso de alabastro. E o que era um vaso de alabastro? Era um vaso que era utilizado para guardar óleos aromáticos, talhado de gesso translúcido. E aquela mulher pegou aquele vaso, levou até o Senhor Jesus com aquele óleo, aquele perfume, e aproveitou a grande oportunidade que lhe fora dada, mesmo sem ter sido convidada, mesmo sem, não sei se ela consultou alguém para entrar na casa do fariseu. A Bíblia diz que ela entrou, mas a Bíblia dá ênfase que ela era uma pecadora. Quantos e quantos de nós somos pecadores, mas a justiça de Deus que está em Cristo Jesus nos justifica e nos santifica. Aquele fariseu conhecedor da palavra de Deus pensou, na verdade, falou para ele mesmo: esse não pode ser alguém muito grande, esse não pode ser, não tem condições, porque eu, um fariseu, sei quem é essa mulher. Esse que está aí não pode ser alguém muito grande, porque ele não sabe nem quem é essa mulher. Essa mulher é uma pecadora. Talvez aquele fariseu se colocou maior do que o Senhor Jesus neste momento. Talvez quantos de nós, quantos e quantos se colocam maior do que o próprio Senhor Jesus quando julgam uma pessoa e de pronto a condena. Mas o Senhor Jesus, sendo a sabedoria em pessoa, perguntou ao fariseu: olha, rapaz, fariseu, Simão, me diga uma coisa. Um credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e outro devia 50. Se a gente for trazer para os dias de hoje, um denário representa um dia de serviço de um trabalho braçal. Se a gente for fazer uma comparação para os dias de hoje e for pegar o salário mínimo, que hoje corresponde a R$ 500.954, a gente vai ter que um trabalho, esse que devia 500 denários é correspondente a 15, algo maior, pouco maior de 15 mil reais, e o outro devia 1.500 reais. E o Senhor Jesus disse para ele: olha, esse credor tinha 2 devedores, um devia
pouco mais de 15 mil e o outro deve 1.500. Mas esse credor sabia que nenhum dos dois tinha condições de pagá-lo. E ele perdoou todos os dois. E o Senhor Jesus perguntou: quem deles dois, Simão, amará mais esta mulher? Quem desses dois, quem desses dois amará mais o credor? E Simão disse: olha, mestre, eu acredito que seja o que devia muito mais. E o Senhor Jesus o elogia dizendo: olha, julgaste bem. E ele pega e se dirige. Na verdade, ele se reporta à mulher dizendo: você está vendo aquela mulher? João, Simão, você está vendo? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés, rapaz. E essa mulher, ela está lavando os meus pés com as lágrimas dela. Está enxugando com os seus cabelos. Eu entrei, Simão, na sua casa e você não me deu. Na verdade, você não me beijou, Simão. Mas essa mulher, desde que eu cheguei, ela não para de beijar os meus pés. Simão, eu cheguei na tua casa, rapaz, e você não ungiu a minha cabeça. Mas esta mulher está ungindo os meus pés. Quantos de nós nos colocamos numa posição de julgadores? A Bíblia fala, dá ênfase, que aquela mulher, esta mulher, era uma pecadora. E quantos de nós nos colocamos na situação, na mesma posição em que Simão se colocou, de julgar? Simão, possivelmente, não tinha certeza de quem era o Senhor. Na verdade, não tinha certeza de quem era, sim, o Senhor Jesus. Porque quando você tem convicção de alguma coisa, você não duvida de nada em relação àquela coisa. Por mais que alguma coisa aconteça, que porventura venha fazer com que aparentemente possa gerar uma dúvida em relação àquela pessoa ou àquela situação, mas a sua convicção, a sua certeza é tão grande que nada disso gerará dúvida em você. Mas Simão não tinha certeza de quem era o Senhor Jesus, não sabia quem de fato estava na casa dele. Mas o Senhor Jesus deu uma grande lição para ele. Olha, Simão, você é uma autoridade, rapaz. Você é um conhecedor da palavra de Deus, você é um fariseu. E você conhece a vontade de Deus, rapaz. E não entende que Deus está querendo misericórdia, Simão. Você está cego por costumes e doutrinas humanas, Simão. E não percebe que esta mulher carece de misericórdia. Você não percebe que mesmo você sendo uma autoridade, você sendo um fariseu, você também é falho, rapaz. Você também erra. Porque eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, você não me beijou e você muito menos ungiu a minha cabeça. Essa mulher nem convidada para entrar na tua casa era, e ela entrou na sua casa e reconheceu que diante dela estava o perdão de Deus.
estava o perdão de Deus. Aquela mulher reconheceu, Simão, que Deus estava na minha pessoa. Deus está perdoando toda a humanidade. Todos aqueles que reconhecem, percebem que eu sou o perdão de Deus, Simão. E eu estou dentro da tua casa, Simão. E você não entende isso, rapaz. Você não entende isso, rapaz. Você está se colocando, talvez até maior do que eu. Você se julgou, que você falou para você mesmo que esse homem não pode ser um profeta. Eu, um fariseu, sei quem é essa mulher. Como é que esse homem que está dentro da minha casa, que prega a palavra de Deus, não deixa essa mulher tocar nos seus pés, fazer o que está fazendo com ele, sabendo que ela é uma pecadora? Olha, Simão, da mesma forma como ela devia a Deus, ou deve a Deus, você também deve. Todos são devedores. Você também peca, você também falha, você também erra. Então, não se coloque na posição de julgador. Se você não quer estender a mão para ajudar, não julgue, rapaz. Não desfaça. Não desmereça. Estenda a mão e ajude. Porque o Senhor Jesus faz uma comparação, olha. Deus amou, na verdade, o Senhor tem tantos devedores na terra, e Ele perdoa a todos. E tem tantos que querem ser melhor do que outros. Tem tantos que se colocam em posição maior do que os outros, sabe? Sendo que todos são iguais diante de Deus. Todos são devedores diante de Deus. Mas aquela mulher reconheceu que Deus estava perdoando ela na pessoa do Senhor Jesus. Ela reconheceu que aquele que estava ali não era qualquer um. Ela reconheceu que quem estava na casa de Simão não era apenas um homem, mas era o perdão que Deus estava, na verdade, era o perdão que Deus estava manifestando a toda a humanidade. E ela reconheceu o perdão de Deus e começou a agir de tal maneira. Mas antes de reconhecer o perdão de Deus, ela sabia que ela era uma pecadora. Ela sabia que os pecados dela o levariam à condenação eterna. Ela sabia, ela reconheceu isso. Mas ela considerou que diante dela estava o perdão de Deus. De tal maneira que ela foi até a casa de Simão sem ser convidada, sem talvez correndo um risco até mesmo de não poder entrar na casa dele, mas ela arriscou. Ela foi. Ela teve coragem, ousadia e vontade. E foi até ele, porque ela sabia que Deus estava perdoando o mundo, na verdade, na pessoa do Senhor Jesus. Estava perdoando-a, na verdade, na pessoa do Senhor Jesus. Ela foi até lá e ela foi levada a agir de tal forma, porque ela conheceu, ela sabia dos pecados que tinha cometido. Ela tinha consciência disso. E os pecados que ela tinha cometido o levariam à condenação eterna. E à medida em que você, escute, à medida em que você reconhece que os seus pecados são capazes de lhe levar à condenação eterna, à morte eterna. Talvez você, muitas vezes,
nós não consideramos isso da maneira que deveríamos considerar. Mas aquela mulher possivelmente considerou isso. Quando nós entendemos a gravidade dos nossos erros, às vezes um pequeno pecado, um pequeno detalhe, uma pequena ofensa é capaz de nos levar à condenação eterna. E quando nós reconhecemos isso, quando nós consideramos isso, mas olhamos para o Senhor Jesus e vemos o perdão de Deus manifestado na pessoa dele, querido, pode estar certo, que as suas ações serão diferentes. Porque Jesus disse: aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Então, aquela mulher ali deveria ter tantos e tantos pecados a mais do que o fariseu, mas ela reconheceu reconheceu os seus pecados, mas ela também, pela misericórdia de Deus, foi capaz de perceber que Deus estava perdoando-a na pessoa do Senhor Jesus, de maneira tal que ela foi até Ele. E o Senhor Jesus diz no versículo 45, olha, no versículo 46, no versículo 47, por isso te digo, ou seja, em virtude de tudo isso, Simão, em virtude de você saber, você ter deixado de fazer o que você deveria ter feito, ou seja, diante dos seus erros e diante dos acertos dela, eu quero te dizer uma coisa, rapaz. Eu quero te dizer, no versículo 47, que os muitos pecados dela lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Querido, isso é uma grande revelação que Deus, o Senhor, está dando. Não julgue a ninguém. Se a pessoa está querendo fazer, se a pessoa está querendo agir de maneira a agradar a Deus, não julgue. Pelo contrário, você não sabe as intenções do coração daquela pessoa. Você não conhece. Então, se a pessoa, a partir do momento que você reconhece, percebe, a partir do momento em que você considera que você é um pecador, que você é falho, e que os seus pecados podem lhe levar à condenação eterna, se você não reconhecer a pessoa do Senhor Jesus como aquele que justifica e que perdoa, quando você reconhece, você é levado a agir de maneira diferente. Você começa a agir de maneira a agradar a Deus. Então, reconheça isso. Que Deus está te perdoando. Que Deus está te dando uma nova oportunidade. Mas se arrependa. Se arrependa. Deixe Deus. Reconheça a pessoa do Senhor Jesus. Que Ele é capaz de perdoar pecados. Que Ele é aquele que Deus enviou ao mundo para perdoar os pecados. Independente de ser pecados grandes ou pecados pequenos, Ele é capaz de perdoar pecados. Mas reconheça que você é falho, que você também erra. E você vai ver que à medida em que você perceber os seus erros, os seus pecados, você vai ser levado a agir de maneira diferente na presença de Deus. Porque você vai amar mais a Deus. Porque você vai amar cada vez mais a Deus. Porque cada pecado que você comete é uma falha que é capaz de lhe levar ao inferno. Mas a pessoa do Senhor Jesus, ela é a pessoa que vai trazer, que traz a salvação para você, que é capaz de te trazer a vida eterna e de te justificar. Aquela mulher reconheceu os seus pecados, mas também reconheceu que Deus estava perdoando ela na pessoa do Senhor Jesus. Então, querido, essa mensagem eu trago para você neste momento. Quero que você curta, compartilhe, divulgue
Acessa aí o canal Átrios do Senhor e que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Um forte abraço. Eu sou o servo do Senhor, Thomas Jônio. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E reconheça a pessoa do Senhor Jesus. Reconheça que Ele é capaz de perdoar pecados. Não julgue, mas reconheça os seus pecados. E Deus vai fazer você agir diferente. Você vendo a pessoa do Senhor Jesus como o perdão de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.